Este programa é livre para todos os públicos. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar. E as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo os seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vende-o, arranca-lhe a armadura no qual ele confiava e reparte o que sobrou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje então, nesta quinta-feira, terceira semana da Quaresma, já no meio desse tempo favorável, desse tempo aonde nós voltamos o nosso coração à misericórdia de Deus, nessa eterna Quaresma, que na verdade a nossa vida é uma eterna Quaresma. Não tem que ser só no tempo da Quaresma que eu não vou pecar, que eu não vou falar mal dos outros. Aí tem gente que faz isso, né? Vou fazer jejum de língua. Isso não existe não, tá? Você falar dos outros é pecado. Isso tem que ser a vida inteira, não é só no 40 dias da Quaresma, não. Teve algumas pessoas que chegaram para mim falando isso, eu falei: não, pode parar, pode escolher outra penitência. Isso tem que ser sempre. A Quaresma é a vida inteira. Porque a Quaresma a gente se prepara para a Páscoa, né? E um dia a nossa Páscoa vai se unir à Páscoa de Cristo. Então, por isso que nós temos que ter a vida inteira como a Quaresma. Só que a igreja prepara esse tempo especial para nós como um retiro. Assim como lá no Advento nós nos preparamos para celebrar o nascimento de Jesus, na Quaresma nós nos preparamos para celebrar o ápice da nossa fé. Aquilo que nos sustenta, que nos fortalece, que nos faz acreditar que um dia estaremos junto com Jesus, porque Ele morreu e ressuscitou. Não permaneceu morto, mas ressuscitou. Por isso que vale a pena sim se esforçar nesses 40 dias e ir com Jesus para o deserto, para se purificar. As tentações virão, mas voltaremos firmes. E nesse dia então, dentro desse tempo favorável, desse tempo da Quaresma, nesse dia onde a igreja separa para adoração, então desde amanhã nós estamos aí nessa adoração diante do Senhor, clamando o sangue de Jesus, o dia inteiro aqui, principalmente com a comunidade Canção Nova, a comunidade de Água Viva. Hoje a igreja nos prepara esse evangelho bonito de hoje. Claro, como sempre, a palavra de Deus é linda, né? Mas no evangelho, nas leituras, na palavra de Deus, sempre tem que se pegar aos detalhes. Talvez a gente deixe passar alguns detalhes da palavra de Deus, por isso não conseguimos compreender algumas coisas. Já começamos dizendo, o evangelista começou dizendo que Jesus estava expulsando um espírito mudo. Espírito mudo. Então, primeiro ponto que nós vamos refletir. O espírito mudo. Quando que esse espírito mudo entrou nesse homem? Quando que esse espírito mudo entrou na humanidade? Lá no passado, com os nossos pais, Adão e Eva. Lembra que Adão e Eva estavam no paraíso e Deus fez tudo perfeito para nós. Olha só como Deus nos ama.
Deus fez tudo perfeito para nós, criou um jardim com tudo, e aí de repente ele viu que o homem ainda faltava alguma coisa, criou a mulher para estar ao lado do homem, e falou: olha, isso tudo é de vocês, para vocês cuidarem, para vocês fazerem florescer, dar frutos, e bons frutos, porém, eu só peço a vocês que daquelas árvores ali do centro não coma. Só que como criança, sabe quando a gente fala com a criança, não faz isso, a criança faz? Como criança eles foram lá e fizeram. Eles preferiram ouvir a voz de uma cobra falante do que ouvir a voz de Deus. Quantas vezes nós somos assim também? Às vezes coisas que são absurdas na nossa vida acontecem, e você sabe que ali não vem de Deus, você sabe que Deus não está presente ali, e eu prefiro estar ali ouvindo a cobra falar, do que ouvir Deus falar. Assim as nossas orações, né? Nossas orações, só nós falamos, já perceberam isso? A maior parte das nossas orações, só nós falamos. Às vezes nós chegamos no fim da noite, em casa, depois de um dia cansativo de trabalho, até para rezar um Pai Nosso, Ave Maria, agradecer pelo dia, mas bota a cabeça no travesseiro e esquece. Quando que Deus falou? Não falou, foi só um monólogo, não foi um diálogo. Deus não falou de volta. Acorda de manhã, faço a mesma coisa, vou trabalhar, vou para a escola, vou cuidar da casa, mas Deus não fala comigo, porque eu não deixo Deus falar, porque eu deixei lá no passado esse espírito mudo entrar na minha vida. E aí de repente chega o Senhor no paraíso e pergunta a Adão: Adão, cadê você? Adão não conseguia falar. Adão estava mudo, porque esse espírito mudo entrou nele. No máximo que ele conseguiu falar foi: a mulher que o Senhor colocou no meu lado me deu o fruto para me comer. Ele nem conseguiu assumir para ele aquela culpa. Ele jogou culpa na mulher, que por sua vez também não assumiu para ela aquela culpa, que também jogou a culpa na serpente. A serpente falante que me deu da árvore. E um foi jogando para o outro. Nessa hora a gente fica até com pena da serpente, porque ela não tinha mais ninguém para poder jogar para cima dela. Ela só estava ali fazendo o trabalho dela, que era livrar eles do poder de Deus. E conseguiu. Conseguiu, e aí a humanidade ficou calada, ficou muda, inclusive sem poder chamar Deus de Pai. Olha só. Nós ficamos anos e anos sem poder virar para o Senhor, virar para o Pai da misericórdia, Pai das misericórdias, e chamar Ele de Pai, de Abá, de Paizinho. E aí esse espírito mudo foi entrando em nossa vida, entrando, e a gente foi colocando cada vez mais um no outro, até que Jesus veio. Um dia, Jesus nasceu de uma menina lá de Nazaré, uma menina simples, que disse o seu sim. E olha aí esse espírito mudo começou a não ter mais forças. Porque essa mulher, essa menina de Nazaré, ela abriu a boca. Se Eva não teve coragem de assumir, se Adão não teve coragem de assumir, ela teve coragem e falou: eis aqui a serva do Senhor. E aí tudo começou a mudar. Tudo começou a mudar em nossa história. Até que Jesus veio, então, expulsou esse espírito mudo, que a gente hoje também, nós hoje vamos expulsar da nossa vida. Então, se você está ainda possuído por esse espírito mudo, tira ele da sua vida, tira ele da sua história e chame Deus de Pai. Chame Deus de Pai. Ouça a voz de Deus. Não fique por aí ouvindo a voz de uma serpente que fala. Não fica por aí ouvindo a voz de alguma coisa que não deveria falar, mas você está ouvindo ele falar. Não, escute a voz de Deus na sua vida. E aí Jesus começa a fazer o bem, começa a mostrar como que é estar na presença do Senhor, como que é ter o amor de Deus junto de nós, como que é de novo poder chamar a Deus de Pai, poder se libertar desse espírito mudo. Só que tem tantas pessoas que querem nos afastar de Deus, né? Às vezes nós mesmos. Já pararam para pensar nisso? Às vezes nós mesmos precisamos tomar consciência de quem é Deus em minha vida. Até porque Jesus colocou em nossa vida o maior mandamento, o mandamento do amor. Que aí vem a misericórdia de Deus em nossa vida. E no mandamento do amor, Jesus deixou e pegou todos os 10 mandamentos e transformou em apenas 3. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a
ti mesmo. Próximo como a ti mesmo. E aí, gente, entra o carisma da comunidade Água Viva. Fazer com que nós possamos olhar para dentro de nós e amar a nós mesmos. Isso não é egoísmo, não. Não é não. Porque nós temos que nos conhecer. Nós temos que querer estar vivo. Nós temos que querer estar na presença do Senhor. Nós temos que querer se encharcar dessa água viva que é Jesus, para aí sim conseguir amar o próximo, para entender o amor de Deus em minha vida. Porque se eu não me amo, se eu não olho para mim, se eu não me conheço, se eu não quero viver, não tem como estar na presença do Senhor. Não tem como eu amar a Deus, se eu não amo a mim mesmo. E Jesus queria só mostrar isso, que nós devemos se amar, porque Deus nos fez amor, porque Ele é amor, Deus é amor em nossa vida. E aí ele vai e começa a dar sinais, nem precisava, tanto que chegou em outro momento, em outro evangelho, né, que pedem sinais para Jesus, como pediram hoje também, e Jesus diz, olha, para mim basta o sinal de Jonas. Vocês não viram? Jonas não quis de maneira nenhuma ir até ao Senhor e escutar aquilo que ele pedia, não quis ser o servo do Senhor, tentou relutar, até que ele foi, se entregou à missão que o Senhor tinha dado a ele, e foi a Nínive, e simplesmente chegou lá e falou, olha, ou vocês se consertam, ou o negócio vai ficar feio para o lado de vocês. E olha só, que difícil para a gente, né, ouvir isso. Às vezes as pessoas chegam para nós e falam, olha, cuidado, você está indo pelo caminho errado. E nós não acreditamos, que nada, deixa que da minha vida cuido eu. Esse da minha vida cuido eu, a gente vai parar em um lugar que não deve ser o lugar que Jesus preparou para nós, mais uma vez. Como Deus tinha preparado lá no início para nós, com Adão e Eva, nós perdemos esse momento de estar na presença de Deus. E aí Jesus vem dando esses sinais, e de repente ele tira esse espírito mudo, o homem começa a falar, pode chamar a Deus de Pai, e as pessoas começam a duvidar, mesmo com os sinais, começam a duvidar de Jesus. Tantos milagres que Jesus faz em nossa vida que nós duvidamos também. Talvez sabe por quê que nós duvidamos? Porque nós pedimos coisas demais. Talvez o que nós temos que fazer também é conseguir focar no nosso pedido, na nossa prece. Se o padre for pedir para vocês escreverem uma lista de intenções, talvez a lista de intenções vai vir de saltar até, não sei, então lá na BR, né, de tanta intenção que a gente vai colocar, pedindo, e aí Jesus vai realizando em nossa vida, o sangue de Jesus vai nos curando, vai nos libertando, só que eu não vou percebendo. Por quê? Porque eu pedi demais, eu não foquei a minha oração. É claro que Deus está para nos ouvir, é claro que Deus está ali para mostrar o seu amor, só que nós temos que focar mais a nossa oração, porque quando Deus realizar aquele milagre na minha vida, eu vou perceber que aquele milagre foi para mim, que foi Deus que fez. Só que eu peço, vai se realizando, e eu acho que é apenas pelas minhas forças. Eu consegui chegar onde eu queria, pelas minhas forças mesmo, mas não foi. Foi Deus que te deu força para isso. Foi Deus que te animou para isso. E aquelas pessoas então não conseguiram perceber que Jesus era Deus que estava realizando milagres na vida dela. Que Deus estava ali presente diante delas, levando esse homem que era mudo, que estava possuído por esse espírito, a falar, a louvar ao Senhor. E aí por isso que o Senhor também destrava as nossas línguas, para que a gente possa louvar e agradecer a Ele. E o que fizeram? Duvidaram de Jesus. Senhor nada, né? Falaram lá. Não, isso aí não é de Deus, não. Ele está expulsando os demônios pelo próprio demônio, porque ele é também, está tudo junto, tudo coleado ali, tudo junto. E aí Jesus chama a atenção deles, gente, pelo amor de Deus, para pensar pelo menos uma vez na sua vida. Para e pensa, como que se o espírito mau que eu tirei é tudo da minha família, está tudo junto ali, como é que eu vou expulsar ele? Eu quero mal para ele? Não, gente, até o demônio quer o bem para os seus filhos. Claro que é um bem diferente do que Deus quer para nós,
Mas o demônio não quer o mal para os deles. Porque se ele acabar com eles mesmo, com os seus filhos, ele não tem força mais para conseguir chegar em nós. E é isso que Jesus está dizendo para nós. Se é pelo poder de Beelzebul que eu estou expulsando esses filhos dele, então a família está dividida. E como que pode uma família se permanecer dividida? Como se pode uma família que está dividida crescer? Ter alguma coisa, possuir alguma coisa, nem que seja aqui na terra. Que é também outro problema que nós temos, né? Queremos ter tudo aqui. Queremos ter tudo aqui. Achamos que tudo termina aqui. Olha, é muito pouco que nós vivemos aqui. Na minha paróquia lá, no interior do Espírito Santo, município chamado Afonso Cláudio, com certeza muitos dos meus paroquianos estão nos assistindo agora. Lá tem uma senhora mesmo que tem 104 anos, vizinha da nossa igreja matriz, vizinha do padre lá, 104 anos. Nossa, como viveu? Viveu nada. Está nova ainda. Em vista da eternidade, o que é 104 anos? Em vista da vida eterna, de eternamente estarmos na presença do Senhor, ou não, ou estarmos na morte. E aí o que nós queremos é ganhar tudo aqui. E aí sim nós vamos estar ouvindo e deixando o poder de Beelzebul agir em nossa vida, em nossa família. Só que como eu sempre digo lá na minha paróquia, né? Caixão não tem gaveta, ou seja, você não vai levar para o túmulo nada, a não ser uma muda de roupa, se tiver sorte, porque esse tempo de Covid aí, né? Era no máximo uma sacola preta dentro do caixão, se é que quem estava no caixão era a pessoa que morreu mesmo, né? Vizinho da minha mãe mesmo lá em Vitória, aconteceu isso. Uma senhora faleceu, o filho dela conheci o filho dela foi, sepultou a sua mãe. Quando chegou no outro dia, ligaram para ele: você não vai vir buscar o corpo da sua mãe? Não, está aqui no hospital. Como assim? Como assim está no hospital? Não, está aqui. Não, eu sepultei minha mãe ontem. Ele foi lá, estava lá mesmo. Ele tinha sepultado a outra pessoa com o mesmo nome. Eles tiveram que exumar e sepultar de novo a mãe dele. Teve esse sofrimento 2 vezes, né? Porque ali só vai o seu corpo. O que nós estamos fazendo aqui é nutrindo a nossa alma, querendo saciar a nossa alma dessa água viva, querendo lavar a nossa alma com esse sangue de Jesus, que tem um poder na nossa vida. E aí sim, nós seremos herdeiros de uma vida eterna, de um reino de Deus. Talvez nós temos que nos voltar mais para a presença do Senhor. Nós temos que acreditar mais na presença do Senhor e querer mais as coisas do céu e menos as coisas da terra. Tem uma oração da coleta, uma oração da missa do tempo comum, não lembro agora qual o dia, que fala assim, que nós possamos usar as coisas que passam para alcançar as coisas que não passam. Então as coisas que passam, as coisas da terra, nós usamos como trampolim para chegar ao céu. As coisas materiais, nós usamos como trampolim para chegar ao céu. E aí Jesus disse: não vão viver divididos, porque isso não vai adiantar nada em nossa vida. E outra, se os filhos de vocês também estão expulsando demônios, por quê? Porque os judeus também tinham pessoas que já estavam nessa linha de exorcismo, que via que uma pessoa estava impura, que via que uma pessoa estava dominada pelo espírito mal, que ia lá, fazia suas orações, que colocava as mãos sobre eles para poder expulsar o demônio. Os próprios judeus já estavam fazendo isso. E ele falou: então, se vocês estão falando que eu estou aqui pelo poder do inimigo, pelo poder do demônio, então os seus filhos também estão, porque eles estão fazendo as mesmas coisas. Então os filhos de vocês estão certos e eu estou errado? E aí outra coisa também para nós, né? Nossos filhos estão sempre certos, nós estamos sempre certos, o outro é que é errado. E aí vem o pedido de perdão, vem a humildade de reconhecer que nós também erramos, que nós também somos fracos. Porque se Jesus, que é o Deus, morreu na cruz por nós, por que nós também não podemos ter essa humildade de estar na presença do Senhor e pedir perdão, pedir misericórdia a Deus? Seus filhos também estão fazendo a mesma coisa. Então eles também estão possuídos. Inclusive, se você acha que pelas suas forças tudo vai ser possível,
pelas suas forças, pelo que você tem, você já está completo, se engana. Porque virá um mais forte do que você, mesmo você estando armado, Jesus diz no Evangelho, virá um mais forte que você, que irá te roubar tudo isso, que irá tirar tudo isso de você. E esse que virá mais forte que você é o próprio Deus, é Jesus que vem, e que Ele vai levar de você só aquilo que precisa levar, aquilo que Ele quer, a sua vida, o seu amor, as suas obras, aquilo que você é diante do Senhor. E tudo isso vai ser tirado de você, o que não presta, vai ser tirado de você e vai ficar aqui na terra. Vamos ressuscitar, sim, de corpo e alma, mas com um corpo diferente, um corpo glorioso. E aí sim ganharemos o reino dos céus. Que nós possamos então, meus irmãos e minhas irmãs, nós possamos olhar para nós mesmos e conseguir perceber o poder de Deus em minha vida, o poder de Deus em minha história, o poder de Deus em minha família, ou, trazendo para o nosso tema de hoje, o poder do sangue de Jesus em minha vida. E aí, qual o poder do sangue de Jesus? Qual o poder do sangue que o sangue de Jesus tem na sua vida? Qual o poder que o sangue de Jesus tem na sua história? Qual o poder que a salvação de Deus tem na sua história, tem na sua família? Que nós possamos então se voltar mais para o Senhor, voltar o nosso olhar para o Senhor, voltar a nossa família para o Senhor. Aí o padre fica triste às vezes quando a gente vê famílias falando: padre, eu não estou indo na igreja porque os meus filhos atrapalham. Um dia desse mesmo, um paroquiano meu na porta da igreja, tinha um tempo que ele não ia na igreja, chegou, às vezes eu chego mais cedo, fico na porta acolhendo, aí chegou lá, falou comigo: boa noite, padre. Eu falei: boa noite, você ainda é católico? Nem sabia que você era católico mais. Sou, padre, por quê? Faz tempo que eu não vejo você na igreja. Ah, é porque os meus filhos estavam comigo e não deu para poder vir na igreja. Eu falei: ah, ok. Então, quando Jesus voltar, você vira para os seus filhos e fala, vira para Deus e fala para Ele: olha, as bênçãos que você colocou em minha vida me atrapalham a te servir. Aqueles seus filhos que você colocou para que eu pudesse cuidar, ter a honra de cuidar, me atrapalham a te servir. Então, o Senhor pode me jogar em qualquer outro lugar, porque as bênçãos que o Senhor me deu, me afastaram de ti. Às vezes nós pensamos isso, né? As bênçãos que Deus nos dá, nós não aproveitamos com Deus. Nós queremos jogar elas fora. Que Deus então nos ajude nesse tempo da quaresma. Que Deus nos ajude nesse dia de adoração a se livrar desse espírito imundo, desse espírito mudo, desse espírito que nos afasta de Deus, desse espírito que não nos deixa acolher a vontade de Deus e adorar a Deus e dizer para Deus o quanto nós o amamos. Esse espírito que nos impede de chamar a Deus de Pai, de Paizinho, de nosso Senhor, de meu amor. E se voltar para o Senhor e verdadeiramente dizer para Ele tudo o que nós precisamos. Deus nos ajude então, nessa quaresma, a continuar caminhando rumo à Páscoa do Senhor, que um dia será a nossa Páscoa. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.